Olha eu aqui novamente, torcedor, depois de muito tempo colocando um vídeo aqui no YouTube para vocês. Vamos falar muita coisa hoje. Vamos falar aí sobre o possível Vitor Roque na Copa do Mundo. Vamos falar, ele apareceu aí fazendo propaganda da camisa da seleção brasileira. Vamos falar um pouco sobre a derrota do Palmeiras no Brasileirão para o Vasco. Um jogo que o Palmeiras foi muito abaixo do que o torcedor está esperado, talvez uma ressaca aí do título do Campeonato Paulista. E o Paulinho, já não está na hora dele voltar? Como que está a situação do Paulinho para retornar do nosso camisa 10 para ajudar o time do Palmeiras nessa seleção? Então, se você quer saber tudo isso, fica aí até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, deixar aquele like e ativar o sininho para você ver muita notícia do Verdão. E o Palmeiras nessa quinta-feira, infelizmente, amargou uma derrota, a oportunidade de manter a liderança do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Vasco de 2-1. E a realidade é que só teve um merecedor de sair com a vitória desse jogo e foi o Vasco. Palmeiras, que contou com um golaço de Flaco Lopes, né? Que se não fosse a individualidade de Flaco Lopes, acho que o Palmeiras não teria nem conseguido manter ali o empate até o começo ali do segundo tempo. Após fazer esse gol, simplesmente o Palmeiras se abdicou de jogar, deixou o Vasco praticamente tomar conta do jogo. Inúmeros contra-ataques do Vasco, o Palmeiras errando inúmeros passes, não conseguindo fazer essa transição do meio de campo até o ataque. Jogadores lá da frente não estavam muito legal também, faltou muito Ramon Sousa, faltou muito John Arias, Felipe Anderson, e o Palmeiras não conseguiu produzir, e o Vasco foi lá com a intensidade que estava jogando. Aproveitou muito a dificuldade que o Palmeiras tem dos nossos laterais, Jeff Té e Kelvin. Eles deixam muito a desejar, principalmente com o Andrés Gomes, do time do jogador do Vasco, que é muito veloz, e o Kelvin não deu conta de fazer essa função de proteger ali o lado direito da lateral do Palmeiras. Mas longe de ter terra arrasada para o Palmeiras, ainda mais vindo de um título. Lógico que tem que acordar, são pontos que fazem falta lá na frente, principalmente se tratando de pontos corridos de Campeonato Brasileiro. Porém, não é crise, não tem tanta foco muito forte em muitas críticas, até porque é um time que vem jogando uma sequência aí de quase mais de 6 jogos intensos, que pode sim ter um staff ali muscular nos jogadores. Isso até o Vitor Roque sentiu muito. O Palmeiras também sentiu muito a parte defensiva, a falta do Murilo, que vinha sendo um dos pilares dessa zaga junto com o Gustavo Gomes. Então o Palmeiras consegue correr atrás desse prejuízo. Mas também tem que parar com esse negócio de toda hora a comissão técnica ficar colocando culpa em alguma coisa de perdeu. Não, os jogadores não jogaram para ganhar o jogo. Pode ser por cansaço, tudo bem, aí é muito compreensível. Mas colocar campo no gramado de São Januário não dá. Não dá, porque deu para ver nitidamente que o gramado não foi a interferência para o Palmeiras não estar produzindo. A gente viu simplesmente que os jogadores estavam cansados ou não conseguiram produzir mesmo, porque o Vasco foi superior. E eu acho que em toda a partida, para mim, aí no primeiro tempo o Palmeiras conseguiu ser um pouco mais agressivo, mas uma parte muito pequena desse primeiro tempo. Já aproveitando que eu vou falar da grande falta que faz o Vitor Roque nesse time, que é um jogador diferenciado, que briga, que coloca o zagueiro adversário a ficar atento os 90 minutos, tivemos ele como garoto propaganda da nova camisa 2 da seleção brasileira, a azul, que para mim é a mais bonita de todos os tempos dos uniformes azuis que a seleção brasileira teve durante as Copas do Mundo, que é linda, justamente está com parceria com a Jordan, que também tem os materiais esportivos, também tem os casuais, que é sensacional. Tá muito linda essa camisa. E o Vitor Roque apareceu como garoto propaganda junto com a cria da academia Estevão, que com certeza vai estar nessa Copa do Mundo. Também tinha Vinícius Júnior ali, também tinha o Matheus Cunha. Será que já não é uma dica do Ancelotti para contar com o nosso artilheiro alviverde para essa Copa do Mundo? Todos nós torcedores sabemos que futebol ele tem para isso, tem demonstrado já há muito tempo, com vários gols decisivos, com a sua determinação, com a sua força, com a sua criatividade, sendo um jogador diferenciado. Agora a pergunta que fica é: o palmeirense quer isso? Para a Copa do Mundo vai ter a pausa, com certeza, mas ele vai ter um certo desgaste. O problema maior está na convocação agora de segunda-feira, que vai ter para os amistosos contra a Croácia e contra a França, que isso preocupa um pouco o palmeirense.
por conta desses desgastes que vai ter. E é um jogador que faz muita falta para o time do Palmeiras. Muita. A gente viu no jogo contra o Vasco. Ramon Sousa, ele é um jogador que estava fazendo bons jogos também, mas o Vitor Roque coloca uma qualidade muito grande ali juntamente com o Flaco Lopes. E dá para ver que o Flaco Lopes sente a falta do Vitor Roque por conta do entrosamento que eles criaram em todo esse período que eles estão jogando junto e fazendo diversos gols decisivos. Inclusive, Vitor Roque fez o gol na final contra o Novo Horizontino, que foi extremamente decisivo e deu um alívio ali para o Palmeiras durante a partida. Para outro jogador que fez muita falta nesse time do Palmeiras e vem fazendo é o Paulinho, o nosso camisa 10, que o Palmeiras está gastando aí praticamente 2 milhões de salário para ele. E ainda não conseguiu ver ele com uma sequência de jogos pelo Palmeiras. Ele teve a sua participação, que foi muito importante. Acho que ele já fez praticamente algo incrível pelo Palmeiras, que foi aquele gol no Mundial contra o Botafogo, que ditou a classificação do Palmeiras. Mas todo mundo está esperando conseguir ver mais do Paulinho, nosso camisa 10, que sem dúvida nenhuma é inquestionável que ele é um jogador diferenciado, que ele tem uma característica de craque. Então o torcedor sente falta do Paulinho em campo. Então ele já está na transição física, né? Lógico que a comissão, o núcleo de performance do Palmeiras tá fazendo mais testes, precisa fazer o controle de carga, ver como é que tá ainda o Paulinho, porque é uma parte, quando mexe com o osso, a gente sabe como que é difícil. Mas o Paulinho, em tese, é já para nos próximos jogos, aí Palmeiras que encara o Mirassol no domingo, já é um time que precisa ficar atento com os prazos que foram estipulados. Paulinho já é para estar voltando e já é para estar ajudando o Palmeiras aí nas demais competições, aí no Brasileirão. Então vamos observar, mas eu acho que o Paulinho tá sim muito perto, a gente já consegue ver até as imagens dos treinos aí do Palmeiras, que conta como já mostra o Paulinho treinando certinho com todo o pessoal ali do Palmeiras, já fazendo treino com bola. Então é um jogador muito importante que pode estar muito perto de voltar para ajudar essa equipe do Palmeiras, que é um jogador muito importante e é o nosso camisa 10. O palmeirense quer muito, desde quando o Paulinho chegou, ver ele com uma sequência aí de 90 minutos, de vários jogos, entrosando aí, quem sabe com o John Arias, com o Felipe Anderson, com o Alan, né? O Palmeiras se torna muito forte com esses jogadores que tem. E precisamos também falar o quanto o Palmeiras precisa muito de um zagueiro. Bruno Fux, ele é um jogador bom, ele consegue ter uma boa saída de bola, mas o Palmeiras precisa ter mais opções. Além de que, para mim, tem uma importância enorme e o Palmeiras sente muita falta de um lateral esquerdo. O Jefté, ele não consegue nem fazer sombra para o Piquerez. Infelizmente, quando ele cai muito a qualidade pelo lado esquerdo, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, e o Palmeiras sente muito a falta do Piquerez. O Kelvin ainda consegue fazer uma função um pouco melhor, por mais que ainda não seja o ideal, mas se desse para colocar uma prioridade de contratação, eu ainda colocaria o lateral esquerdo na frente do zagueiro, porque tudo bem que ainda como lateral esquerdo temos o Piquerez ali para segurar as pontas, mas daria para colocar essas duas como prioridade, um lateral esquerdo e um zagueiro. Também começar a pensar aí num volante. O Palmeiras também tem muito, não escondeu o interesse de contratar o Fabinho, às vezes repatriar o Danilo, né, um jogador importantíssimo que poderia vir, que inclusive o Botafogo foi eliminado, né? Agora na pré-Libertadores tem tudo aí para abrir as portas para o Palmeiras conseguir contratar o Danilo, até porque Botafogo não anda bem das pernas financeiramente, todo mundo sabe isso. John Textor tá penando e não quer muito colocar muito investimento no Botafogo também. Eu acho que se estabilizou e ficou satisfeito pelo título ganho da Libertadores. E com isso o Botafogo pode começar a ter muitos problemas financeiros e pode começar a ter que ser obrigado a vender alguns jogadores, e o Palmeiras não esconde. Desde o começo já quase conseguiu aí uma brecha para contar com o Danilo, que seria um excelente jogador e ia ajudar muito esse elenco do Palmeiras, principalmente futuro aí
na Libertadores, que tá chegando, na Copa do Brasil, que também que o Palmeiras vai jogar, e nas demais competições do Brasileirão. É muito importante o Palmeiras ter jogadores dessa qualidade e dessa intensidade. E é isso, torcedor. Muito obrigado por estar aqui, por assistir esse vídeo. Como eu falei, se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também, se você gosta de acompanhar essas resenhas alviverde. E não esquece de ativar o sininho e deixa o seu comentário aqui se você acha que o Vitor Roque ele vai estar presente aí na Copa do Mundo. O que você achou desse jogo entre Palmeiras e Vasco? O quanto o Paulinho faz falta para esse time do Palmeiras e quem que você colocaria como prioridade de contratação na próxima janela de transferência? E avante palestra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta.